Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é empresário e responsável pela empresa de componentes Solpré. Bem-vindo, Alexandre Pimenta. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Antes de mais, permite-me só dizer que tenho acompanhado o teu podcast. Acho super interessante a forma como consegues trazer conversas reais, ainda que com perspectivas e conteúdos completamente diferentes. E eu só espero que hoje, de alguma forma, eu consiga também acrescentar algum valor, como que já foi feito anteriormente. Espero que sim. E vamos começar esta conversa, primeiro bem calçados e depois com um par de sapatos que é muito simbólico para ti. Que história é que conta este par de sapatos? Este par de sapatos, eu trouxe-os por inúmeras razões, mas uma especial, que acaba por ser um bocadinho pessoal, porque é o resultado de um conflito geracional com um output positivo. Só para contextualizar, isto é um par de sapatos de uma marca de luxo europeia, por uma questão de confidencialidade, não vou dizer o nome da marca, mas a verdade é que já tem o cunho SPR incorporado e é exatamente a representação daquilo que são os key drivers que nós fomos alocando ao nosso processo e à nossa comunicação de forma a posicionar-nos no mercado de luxo. E isto, de alguma forma, introduz a conversa porque quando eu comecei na Solpré há cerca de 10 anos atrás, encontrei uma gestão muito ajustada à realidade da altura. A visão do meu pai, a filosofia da empresa estava muito ajustada à realidade. No entanto, eu vinha com uma ambição um bocadinho disruptiva de criar e de fazer alguma coisa diferente que não tivesse muito em linha com aquilo que era o modelo de negócio por nós já criado. E eu, principalmente, tive um período de implementação de novas ideias a nível de processo produtivo, durante cerca de 5 ou 6 anos, tentar criar monitorizações no centro de produção para garantir que em todas as etapas da nossa cadeia de valor fosse possível agregar mais valor. E início de 2021, mais ou menos, apesar de ser uma conjuntura um bocadinho desfavorável, foi quando eu assumi a parte comercial da empresa e quando estabeleci quase 3 anchor brands como referência que eu queria colocar o símbolo SPR nessas mesmas marcas. Uma delas está aqui representada, hoje trabalhamos para 2 dessas 3 e acaba por ser um bocadinho a sinergia que existiu entre a filosofia, o rigor, o detalhe de uma geração anterior, uma disciplina afeta a todo o processo e uma visão estratégica completamente diferente, uma visão acima de tudo focada em criação de valor e em marca, posicionamento acima de tudo, que fez com que isto fosse possível, que hoje seja possível nós termos o cunho SPR numa das maiores marcas mundiais de calçado, neste caso como uma forma de representar todo este processo. Como é que foi esse processo de colocar a Solpré e o próprio Made in Portugal num componente de uma marca ou de várias marcas reconhecidas internacionalmente? Foi bastante moroso e complicado, uma vez que, efetivamente, neste caso, este par de sapatos, ainda que com bastantes componentes portugueses, foi fabricado em Itália e ainda existia algumas barreiras, principalmente internas, da empresa a conseguirmos, de alguma forma, ter um processo que fosse capaz de servir estes clientes com a exigência que nos era requerida. Foi comportamental e cultural, porque ainda que nós já felizmente tivéssemos na indústria portuguesa algum reconhecimento a nível daquilo que fazemos, a nível de qualidade afeita ao produto, era muito difícil espelhar isso e posicionar-nos como um player válido para esses mercados. Por isso foi muito difícil inicialmente, exigiu muitas visitas comerciais, muitos nãos mesmo, ou muitas barreiras de alguma forma proteccionistas desse tipo de mercados para a inserção de novos players na cadeia de abastecimento, mas se eu sou muito de acreditar no processo, se nós tivermos uma ambição e dedicação muito em linha com aquilo que é a nossa estratégia organizacional, os resultados acabam por aparecer. E a verdade é que primeiro foi uma marca, depois naturalmente as coisas foram acontecendo porque dentro da empresa a própria forma de trabalharmos começou a ser mais adaptada para nos focarmos nesse tipo de mercado. Porquê que dizias que era difícil espelhar a qualidade do produto e fazê-la transparecer para os clientes?
A qualidade do produto nós conseguimos espelhar efetivamente enquanto produto, mas não enquanto processo, porque, pronto, no nosso caso, é um caso muito específico, porque, como sabes, o nosso core business são solas pré-fabricadas, ou seja, são solas em que o custo de substituição do fornecedor é relativamente reduzido, porque tudo aquilo que é feito à produção pode ser facilmente replicável. Então, como é que eu poderia espelhar ou comunicar a um cliente que ele, de facto, iria ter vantagens competitivas de produzir connosco? Tinha de agregar valor não só no produto, mas em todas as fases do processo. E aí a nossa estrutura empresarial e a nossa estratégia empresarial acabou por nos ajudar bastante. O facto de conseguir internalizar grande parte das etapas da nossa cadeia de valor acaba por nos trazer várias vantagens, não só na questão da otimização de custos, mas na eficiência de todo o processo, reduzindo lead times de produção, mas também reduzindo os tempos de desenvolvimento com uma capacidade de resposta muito maior. E foi um bocadinho por aí, não nos focando efetivamente no produto, porque não vou dizer que nós fazemos coisas completamente dispares e melhores do que os mercados concorrenciais, que o mercado italiano, que o mercado espanhol, não é isso que quero dizer, mas efetivamente eu acho que nós temos estruturas em Portugal, não só no caso da Solpré, muito válidas para trabalhar com esse tipo de mercados. A minha pergunta seguinte era exatamente nesse sentido, que é como é que a indústria portuguesa de calçado se pode posicionar para conseguir chegar a este tipo de clientes? É preciso, e nós sentimos cada vez mais isso por parte dos clientes, a necessidade de uma capacidade de resposta inerente a tudo o que é as outras valências do processo, não só a questão de termos estruturas cada vez mais flexíveis, cada vez mais preparadas e focadas em valorizar, em agregar valor ao produto final, em servir quase como o consultor da marca, não só como um hub de produção, mas como um hub de criação, de agregação de valor, de pensamento e de, acima de tudo, servirmos como conselheiros para esse tipo de marcas. Acho que o processo de entrada nesse mercado precisa de uma validação muito grande, principalmente por parte dos nossos empresários, de mudar um bocadinho o mindset para aquilo que são os indicadores de desempenho das próprias empresas, deixarem de ser só quantitativos e passarem a ser muito qualitativos também. Isso foi uma coisa que nós fomos fazendo, aquilo que nós tínhamos como KPIs há 10 anos atrás, de ok, precisamos deste número de produção, precisamos desta capacidade produtiva. Hoje as coisas funcionam de uma forma completamente diferente. Nós estabelecemos indicadores de não conformidade, de assimetrias de informação entre o que o cliente pede e aquilo que nós efetivamente estamos a oferecer e basicamente os lead times que temos de desenvolvimento e de produção, e as coisas foram acontecendo naturalmente, porque a verdade é que eu ainda continuo a ver muito alguns empresários a dizer ok, eu preciso de 1000 pares ou 1200 ou 500 pares por dia para manter a minha estrutura, mas se naturalmente a estratégia empresarial mudar para um âmbito mais qualitativo, vemos que, eu falo no meu caso em específico, nós no ano passado tivemos um X número de pares produzidos, este ano estamos muito próximo em termos de números, no entanto, em termos de valor, o nosso volume de negócios vai aumentar cerca de 15%, o que para nós, para a nossa realidade, é bastante, o que valida o facto de conseguirmos cada vez mais trazer produto com mais valor, com mais complexidade, e a produtividade nós medimos exatamente por aí, pelo tempo, pela forma como nós conseguimos transportar valor para o produto e não em números. E acho que isso é a estratégia base, ou o pilar base, ou o epicentro da mudança, passará por aí, passará por esta mudança cultural e comportamental. Teremos de olhar mais para os clientes desta forma mais agregada e menos como unicamente produtores? É exatamente por aí, porque isto até ajuda a falar também numa lógica que eu considero bastante importante na captação de novos mercados, principalmente nos mercados de luxo, que é cooperarmos não só no ponto de vista geracional, porque gerações diferentes têm backgrounds e experiências completamente diferentes e todas elas conseguem agregar valor, mas também entre todos os stakeholders da empresa, sejam concorrentes, sejam fornecedores, o que for, para, a verdade, criar um ecossistema que facilite o posicionamento da indústria face àquilo que é a percepção de valor do consumidor final e do cliente, porque
Se nós nos vendermos como uma indústria, um cluster que tem uma indústria auxiliar muito forte, que tem um produto final muito forte e que existe uma cooperação grande entre todos esses players, é muito mais fácil de melhorar todo esse processo, de criar soluções e de apresentar soluções e melhorias, e os clientes no mercado de luxo ou em qualquer mercado segmentado um bocadinho mais acima na pirâmide requerem isso mesmo. Não é só indústria que execute, ou seja, não querem ver só Portugal como o famoso player que executa bem, mas querem ver Portugal como o famoso player que executa bem e que apresenta soluções, e isso eu vejo e tenho felizmente a oportunidade de viajar muito pelos principais mercados com que nós trabalhamos diretamente, mercado italiano, mercado espanhol, conheço muitas indústrias lá, Cláudio, e deixa-me dizer-te que não vejo nada que me surpreenda, porque cá temos exatamente o mesmo ou melhor, e nós precisamos de comunicar isso, precisamos de fazer com que as marcas cada vez mais percebam isso e passem um bocadinho por aí e incorporar esse tipo de visão na estratégia das empresas para todos juntos conseguirmos chegar ainda mais além. Dentro desta estratégia, achas que também temos de mudar a forma como internacionalizamos? Sem dúvida. Até tive a oportunidade também de ver o episódio do Paulo e ele fala muito bem sobre isso, que é a questão também de dinamizarmos e de criarmos mais a marca, criar mais valor associado, ou seja, deixarmos de ser apenas parte do processo para ser parte integrante da identidade do produto. Ou seja, este produto é português, é feito em Portugal, pode ser design, pode ser desenhado ou basicamente prototipado, seja em que país for, mas a forma como nós conseguimos agregar e incorporar mais valor fruto da estrutura versátil e flexível que temos, acho que é o grande game changer, e essa forma de internacionalizar com marca, seja não sendo única e exclusivamente marca de produto final, mas marca de componentes, obviamente também de calçado, mas a verdade é que esse efeito marca acaba por criar um posicionamento diferente da indústria, e acho que nós precisamos cada vez mais disso, de dinamizar, de dissipar um bocadinho essa mensagem. Sendo a Solpré uma empresa de componentes para calçado, quais são os maiores desafios de estar a montante na cadeia de valor? É uma excelente pergunta, porque acaba por ser bastante difícil para nós, enquanto indústria, basicamente na base da cadeia de abastecimento, para termos uma estratégia de longo prazo muito bem delineada e não ter um grau de incerteza e volatilidade que seja constante. Porquê? Porque nós somos completamente dependentes daquilo que o mercado está a fazer, daquilo que os nossos clientes estão a fazer e, acima de tudo, um sem número de variáveis conjunturais que podem ter impacto muito decisivo naquilo que é o normal funcionamento da empresa. Aí, a forma como nós podemos, acho eu, atenuar um bocadinho essa exposição ao risco, porque muitas vezes nós podemos fazer um produto de excelência, mas a comunicação da marca até não é a melhor e aquele produto acaba por não vender, e é um parceiro importante nosso. Sim, nós temos uma indústria, temos muitas pessoas, temos obrigatoriamente capacidade produtiva que temos de consolidar, não é? E a verdade é que se não tivermos plano B, fica muito difícil, porque toda a gente tem essa percepção, é difícil manter a estrutura de custos de uma empresa. Infelizmente, a nível de incentivos, principalmente incentivos fiscais, também não temos grandes ajudas a esse nível para, caso exista efetivamente essas oscilações no mercado, que nós consigamos de alguma forma passar sem grandes impactos, mas em contrapartida eu acho que também é bom nós estarmos na base da criação. É um motivo de orgulho quando vemos que vão lá marcas que querem desenvolver e até com os inputs que nós vamos dando, a ideia vai sendo ajustada, em constante mutação, até chegarmos a um produto final muito mais ajustado com o mercado, e muitas vezes vemos numa montra, ok, isto não era para nascer assim, mas a Solpré, ou seja, o tecido empresarial português, fez com que, para melhorar a qualidade final do produto, chegássemos a este output. E isso acaba por ser também muito prazeroso, vermos que a forma como nós conseguimos estar em linha com o mercado e conseguimos apresentar soluções é também uma validação muito importante para nós. E uma mais-valia. Sem dúvida. Dentro de todas estas exigências que os clientes pedem, como é que nós nos estamos a posicionar e como é que estamos a responder às exigências relacionadas com a área da sustentabilidade?
é um tema bastante controverso. No nosso caso, considerando o nosso modelo de negócio, como sabes, se calhar de 80% a 90% do nosso produto tem incorporado uma matéria-prima natural, que é o couro. De alguma forma, já estamos a reutilizar uma matéria-prima que foi um desperdício da sua atividade primária, ou seja, da indústria alimentar. E, de alguma forma, o que nós tentamos fazer enquanto Solpré, para depois fazer o paralelismo com a indústria, é, acima de tudo, tentar fazer uma monitorização cada vez maior sobre as etapas da nossa cadeia de produção. Ou seja, desde a rastreabilidade da matéria-prima, somos a única empresa europeia com certificação FSC para trabalhar em soldas de crepe, por exemplo. Isso obriga-nos a ter uma monitorização e uma validação de tudo aquilo que é feito antes da matéria-prima chegar até nós. Ou seja, que todo o processo, desde a origem do material até chegar às mãos do cliente, que obedece a um determinado nível de restrições, que permite que, de alguma forma, exista o mínimo possível de pegada ecológica. Isso, aliado muito ao tema da durabilidade, porque para mim a sustentabilidade anda muito de mão dada com a durabilidade. No nosso caso, e principalmente na questão dos mercados de luxo, nós vemos que o main goal do nosso cliente é, acima de tudo, melhorar a qualidade do produto e garantir que exista uma nova compra, mas não pela substituição do que já foi comprado, mas sim porque a percepção de valor sobre aquele produto é bastante boa e vou querer comprar outra cor, vou querer comprar um novo modelo daquela marca, porque de facto há ali um produto que pode durar uma vida. Não vou falar aqui das questões de slow fashion ou fast fashion, porque tenho em consideração, claro, muitos mercados em que isso não acontece, porque também nós, em Portugal, também trabalhamos um bocadinho com esse mercado em que as marcas nunca é o objetivo que exista uma troca de muito curto prazo, mas efetivamente que exista a possibilidade de o mesmo produto ter uma nova vida num curto espaço de tempo. E, de alguma forma, nós, enquanto tecido empresarial, enquanto cluster, acho que temos sido completamente pioneiros e, acima de tudo, uma referência a nível europeu e mundial naquilo que é a obtenção e o trabalho, a investigação e desenvolvimento de novas alternativas de produtos mais sustentáveis. Seja pelas excelentes iniciativas da Apicabs, o Green Pact, o qual nós também estamos envolvidos, como o BioShoes for All, seja pelo produto em si, mas também pelo processo associado a todas as etapas da cadeia produtiva, minimizar ao máximo o impacto, e acho que a sustentabilidade no nosso mercado passará muito por aí. Falta olhar mais para o processo e menos para o produto. Exatamente, é isso mesmo. Alexandre, tu fazes parte de uma segunda geração, fazes parte de uma geração também de novos empresários. Há pouco falavas em conflitos geracionais. Como é que tem sido este processo de transição para ti, enquanto responsável da empresa, e como é que vês esta questão da sucessão na indústria? Cláudia, no meu caso, eu acho que o facto da transição ter sido muito, muito gradual, e acima de tudo eu acho que nisso fui muito afortunado, porque o meu pai, neste caso a primeira geração da empresa, deu-me muita autonomia para eu tentar, para batalhar e, acima de tudo, para poder errar. E isso é muito importante, e acho que falta a alguns empresários, algumas sucessões, que eu vejo que de facto existe muita capacidade, mas as coisas ainda não estão a ser completamente postas em prática, porque existem algumas limitações de ideias, algumas divergências a nível cultural, porque não podemos nunca perder as raízes e aquilo que é a visão e a missão da empresa, a identidade da empresa, os princípios da empresa, mas podemos sim torná-la mais competitiva, aos poucos com uma visão estratégica mais focada, como eu referi anteriormente, na qualidade, e isso exige que esta nova geração também traga ferramentas e mecanismos de nós conseguirmos garantir isso, mas para isso é muito importante, como eu referi, no meu caso, facilitou um bocadinho, porque além do meu pai me deixar uma empresa
bem sustentada, já com bastantes clientes, e como existem inúmeras no nosso tecido empresarial, a minha capacidade, digamos, de errar de alguma forma estava atenuada porque a empresa tinha capacidade, fosse financeira ou capacidade para, durante esse processo, nos adaptarmos a uma filosofia de trabalho completamente diferente. Alexandre, mas dentro deste processo de sucessão, o que é que achas que falha? É mesmo uma questão de conflito geracional, de conflito cultural? Sim, Cláudia, porque de facto o conflito por vezes é tão intenso, as ideias divergem de tal forma que no final é muito difícil chegar a um ponto de equilíbrio. E às vezes, principalmente por parte da primeira ou da segunda geração, para a geração que vai suceder, é muito importante que se reconheçam as limitações das gerações em causa para delegar, sim, à próxima geração a capacidade de tentar, de falhar, que eu falo muito disso porque quem está nesta indústria tem de ter noção que pode falhar quase numa base diária e mesmo assim termos resultados super positivos. Quando falo em resultados, não falo em turnovers, o que seja, falo em resultados para a empresa, em questão de posicionamento da empresa. E aqui a verdade é que se nós conseguirmos que exista um equilíbrio, que acima de tudo que exista uma capacidade por parte dessas gerações de delegar capacidade de decisão às novas gerações, quando obviamente é reconhecido o valor para isso. Se não existir isso, muitas vezes estamos a limitar a capacidade que temos de alavancar um crescimento exponencial e rápido, porque às vezes temos as ideias e temos a pessoa ali que nos pode ajudar a colocar a empresa noutro patamar, mas como os comportamentos, os ideais e a cultura da empresa sempre foi assim, porque é que vai mudar agora? Mas assim, a realidade de há 10 anos atrás, de há 5 anos atrás, não é a mesma de agora. E acho que a nova geração está efetivamente mais preparada para jogar no mercado com essa mutação, com essa volatilidade e com as diferentes formas que temos de reagir a essas adversidades. Mas continuamos a precisar da experiência de quem começou tudo. Sem dúvida. Para mim é o mais importante e mesmo eu tendo um background académico completamente diferente e sei que de alguma forma já consegui acrescentar algum valor à empresa com a nova estratégia implementada, a verdade é que sem essa experiência, sem esse rigor, sem essa disciplina, nunca conseguiríamos estar na posição que estamos hoje. Isso é fundamental. Esse equilíbrio é o que nos mantém vivos e, acima de tudo, acho que é o que importa realmente à indústria, que exista essa comunicação, não só entre as diferentes gerações dentro da empresa, mas também aquelas dinâmicas que vão existindo por iniciativas da APICAPs de colocarmos gerações diferentes, ideias diferentes e tentarmos chegar a um equilíbrio, a um consenso que pode, de alguma forma, alavancar a posição de Portugal na indústria global. Alexandre, se pudesses deixar este par de sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que ele deixasse? Boa pergunta. Já estava à espera, confesso, porque, como eu disse, tenho assistido ao podcast. Claro, eu, acima de tudo, o que eu gostaria que estes sapatos deixassem, ou que fossem quase um símbolo da representação daquilo que são as pessoas da indústria, a capacidade, a resiliência dos industriais de calçado, do nosso cluster, que passados todos estes anos, com um sem número de acontecimentos independentes que foram retardando um bocadinho o nosso crescimento, continuaram a investir, continuaram a estar na vanguarda da tecnologia, sempre up-to-date com aquilo que são os novos processos produtivos, essa capacidade de resiliência, que é uma palavra que se ouve muito na nossa indústria, porque efetivamente é verdade, e isso eu tenho de, aqui de alguma forma, homenagear tudo o que são os fundadores das empresas, porque está sempre associado muito risco e as pessoas às vezes não têm isso em consideração e muitas vezes estão a arriscar e a investir tudo aquilo que têm para ter uma empresa que consiga chegar mais além. Acho que mais do que o produto em si, porque obrigatoriamente acho que iríamos sempre deixar um par de sapatos com detalhe, com rigor, com excelência. O que eu queria que transmitisse, no final de contas, é a representação de todo esse processo,
de toda essa dedicação envolvida por parte de todos os players do mercado, de forma a conseguirmos cada vez mais tornar Portugal num hub de criação de valor, como tem sido, e para de alguma forma representar o caminho da mesma forma que temos traçado. Obrigado. Obrigado, Bel. Muito obrigado. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.